dia aos irmãos. Bom dia. Nós estamos me ouvindo bem, né? Sim. Então, vou dispensar esse microfone aqui. Eu tomei roupa, mas acho que vou tomar uma gota d'água para funcionar aqui. Obrigado, irmão, pela água, viu? Vou dispensar o microfone, que a igreja é pequena, o Nordestinho já fala alto mesmo, então não precisa muito. Né, irmão? Fala de bravo, né? Fala de bravo, assim na sua casa. O coração é bom, mentira, o coração é enganoso. Às vezes eu falo para a igreja, onde eu prego, eu falo, tem a carona feia assim, mostra a pessoa. Deus abençoe a todos, eu quero agradecer pela presença de todos, agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de estar aqui pregando a palavra de Deus. Amém. E obrigado, agradeço a Deus e o irmão Matias pelo convite. E nós estamos aí para levar, espalhar a mensagem de Deus, né? E tudo hoje na missão, irmãos, tudo que a gente falou, que nem o irmão Matias falou, acho que nós temos visitas aqui, né? Então, para as visitas, eu vou dizer que meu nome é Adelmo, eu sou da igreja de Pai de Iguaçu, que é distrito também, do mesmo distrito dessa igreja aqui, que é o distrito de Vila Externac, né? Fica mais para cima aqui. É um grupo que a gente começou em 2016. Estamos lá tentando conduzir as ovelhas que Deus colocou em nosso caminho, né? Seguindo a vontade dele. É difícil, é uma luta, mas é assim, nossa vida é de luta. Deus vai nos abençoar. Até o tema que eu trouxe hoje aqui fala-se assim, para colecionar pequenas vitórias. Até o irmão Vivaldo, nós todos comentamos, Matias comentou, falou das bênçãos, pequenas bênçãos que às vezes a gente não vê, né? É isso que a gente faz lá, colecionando pequenas vitórias, buscando pessoas. E nós temos 25 membros agora no grupo de Pai de Iguaçu, né? Mas a frequência é bem menos, a gente sabe disso, que a frequência é bem menos, né? Mas a gente já fez a conta de 2016 para cá, nesse grupo que começamos lá com 8 pessoas, lá na outra igreja, que não era nossa, agora é nossa, começamos com 8 pessoas, então, de 2016 para cá, irmão, nós temos acho que foi isso que a associação viu, e eu falei, mas vamos mostrar o nosso trabalho de 2016, porque pegaram a casa lá, acho que o irmão Edivaldo frequentou lá, tomaram nossa casa lá, né, irmão? A prefeitura veio, expulsou, porque era alugado, era na beira de um manancial, não podia. O pastor João não gostou, porque eu assinei um negócio lá para ele no sábado, né? Mas era assim, mano, na quarta, no domingo, não via ninguém, né, irmão? Quando era no sábado, nós estávamos subindo naquele tempo, fazia plataforma, não tinha pandemia nem nada, né? A gente estava subindo para a plataforma e quando encostava o cara da prefeitura para perguntar as coisas, falar que e eu não assinei nada. Até que um dia eu assinei. O pastor não gostou. Eu falei, não, pastor, esse negócio não está certo. Ele só vem no dia de sábado, que é a nossa pregação, bem na hora da que a gente está em comunhão, está em adoração. Ali eles vêm para contrariar, para frustrar. E eu acabei aquela assinatura que para o pastor e para muitos achou que foi uma precipitação. Eu fiquei nervoso mesmo, sabe? Falei para o irmão Márcio, que coisa. Falei até para o irmão, né? Que coisa que esse cara só vem no sábado. Ele está adorando a Deus, está em comunhão ali, ele vem quebrar a nossa comunhão, né? E acabou dando certo porque eu assinei e a prefeitura fechou. Aí nós ficamos fazendo em casa, pequeno grupo em casa, encontro fora do encontro. Nas casas, não ia na minha casa, eu ia na casa do irmão, e nós fazemos isso até hoje, né? E daí, o irmão veio para cá, cada um foi para suas igrejas, dizendo assim, de origem, né? Que lá foi tirado. Eu falei, e agora? Como é que faz? Eu falei, mas vamos escrever algumas coisas aqui, o que nós fizemos, vamos fazer um relato do que a gente fez nesses 6 anos aqui, e manda para a associação para ver. E não é, irmão, foi uma bênção de Deus que mandou, a associação gostou e comprou um terreno e vai construir a igreja para nós, onde nós estamos ali. E eu fico feliz por isso, porque foi assim, não foi ideia minha, deu vontade de. Falei, mas será que tudo que nós fizemos aqui não tem lá relatado, né? Aí mostrando, com foto, com o que nós fizemos. E só para encerrar aqui, para não me alongar muito na introdução desse dia de hoje, de 2016 para cá, nós fizemos a conta agora, essa semana atrasada, vamos dizer assim, um balanço, né, do que a gente já fez, e passou 95 pessoas, entre batizados, que mudou e que foi para a Amazônia, 95 pessoas no nosso grupo. Para a glória, honra e glória de Deus. Por quê? Porque hoje tem frequência, pode ir lá hoje, se tiver umas 15 pessoas, 12, eu acho que é muito. Mas o fato é que essas pessoas que passaram pela nossa igreja, essas 95 pessoas, a maioria mudou de igreja, ou tem uma família aqui, 8 pessoas, que estão no Amazonas, foram para o Amazonas, sabe? Que é um caso muito importante.
o marido, todos que batizaram sábado, o marido não. E eu falei para o Márcio, vamos esquentar o tanque, vamos esquentar a água do tanque, vamos orar a Deus, que ele até pintar ele resolve batizar. Sabe? Mas vamos orar, mas eu confesso para vocês, irmão, eu estava orando, mas a minha fé não estava tão assim que ele vinha. Eu creio que eu não posso mentir aqui, nossa fé é fraca, né? Senão Jesus não tinha falado que se fosse de um tamanho do grão de mostarda, não viu o mundo. Então se Jesus falou isso, porque nossa fé é fraca, né? Mas a nossa fé foi fraca o suficiente para que aquele irmão decidisse batizar. Quando foi 7 horas, o batismo era 8, quando foi 7 horas ele estava lá na igreja para batizar. Acho que o irmão Divaldo lembra. Eu sempre falo do irmão Divaldo, porque o irmão Divaldo é meu companheiro de missão, já passei por cada uma, né, irmão? Mas é assim, irmão, a vida cristã, a gente leva um sim, leva não. Os primeiros não, eu quase desisti de levar a mensagem, porque é tão ruim levar um não, a gente está aquela fé, a palavra de Deus aberta, o tesouro que é escondido, a gente está revelando o tesouro para as pessoas. Então, quando a gente recebe um não, a gente fica meio triste. Mas no decorrer da coisa, no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo que é assim. Se falar não para Cristo, por que não vou falar não para nós? Somos pecadores, vários, para não podermos deixar de levar a mensagem. E a reflexão de hoje que eu queria ver está em Provérbios. Se os irmãos quiserem abrir Provérbios 12 e 11. Para refletir como é que nós estamos. A gente conheceu a Cristo, outros estão conhecendo agora, nós nos batizamos, somos confessos cristãos, procuramos levar a mensagem, procuramos ser fiéis a Deus. Mas como é que está a nossa vida cristã? É uma reflexão, por isso mais uma reflexão aqui. Eu vou misturar aqui com um livro que nós estamos fazendo um estudo lá, que chama Histórias do Grande Mestre. Sabe quem é o Grande Mestre? É Jesus, né? E sabe que as histórias dele cravam no coração, a gente não esquece nunca mais, né? E eu gosto muito de história e vou contar umas histórias aqui para ver em cima desse provérbio. Depois nós vamos ler, isso aqui está em Mateus, mas por que eu trouxe esses dois textos? Porque combina, quando a gente vai no texto que nós vamos ler agora. Provérbios 12, capítulo 12, versículo 11. E daí a gente vai lá buscar em Mateus, no livro de Mateus, a gente vê que as histórias têm tudo a ver com o que a gente busca aqui na terra. Né? Ele fala tanto do tesouro celeste, somos povos escolhidos de Deus, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos herança de Deus e herdeiros de Deus, que foi comentado na lição, né? Mas será que nós estamos buscando essa herança de Deus? Nós estamos buscando, assim, a vida, a rocha que é Cristo, em tudo que nós fazemos, no trabalho, na vida espiritual, física, da nossa família, esposa, filhos, né? Como é que nós estamos fazendo? Então vamos aprender um pouquinho mais aqui, né? Acharam aí, irmãos? Aqueles que achou, diga amém. E eu vou fazer uma oração para a gente continuar, para que Deus continue iluminando a nossa mente, o nosso entendimento, para a gente compreender o que Deus tem a dizer através da palavra. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo privilégio da vida, junto com os irmãos da igreja do Novo Horizonte aqui. Estamos com a tua palavra aberta e agora pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração e principalmente, Senhor, o nosso entendimento, para compreender o que o Senhor quer nos dizer, Senhor, agora, através da tua santa e maravilhosa palavra. E é no teu Filho amado Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu quero dizer às visitas que estão aqui hoje, eu falo assim lá na minha igreja, viu, irmão? Não sei se vocês falam aqui, mas eu falo que é a igreja adventista, eu fico maravilhado com o que Deus faz na igreja adventista, porque todo lugar que a gente vai parece que a gente já estava ali há 30 anos, 30 dias, né? Eu quero dizer que vocês hoje podem ser visitas, mas a partir de hoje vocês já são amigos, viu? Não são mais visitas, são família nossa, tá? Fique à vontade, pode vir à igreja, eu participo de outra igreja, mas a nossa fé, que o Mateus mostrou, a nossa fé é a mesma, a missão é a mesma, e o Cristo que nós ensinamos é o mesmo, né? Que ele esteja em nós, né? Em Provérbios 12, 11 diz assim, ó: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo, né? Provérbios tem pelo menos, lá na Vila Externária, eu me lembro que eu era novo da igreja, eu tinha um ano mais ou menos, e o irmão Pedro, a maioria aqui conhece o irmão Pedro, e ele fez um concurso lá, para a gente estudar provérbio, fazer uma redação sobre provérbio, todos os professores da escola sabatina, e quem quisesse da igreja. E daí ia ser apresentado na escola sabatina, cada sábado apresentar um daqueles e dizer quem fez e tal. Eu tremia, o que eu vou escrever? Eu nem sabia o que escrever, mas comecei a ler provérbios, né? Comecei a estudar provérbios, escrevi alguma coisa, e no final que não houve nada, nunca foi apresentado na escola sabatina, nunca mostraram aquilo, mas valeu porque eu li provérbios, né? Eu aprendi um pouco de provérbios, coisas importantes, né? De provérbios, provérbios 17, 17, né?
todo tempo ama um amigo, e na angústia nasce o irmão, o justo zela pela vida de seus animais, mas o coração do perverso é cruel. Vamos aprender essas coisas que ensina para a gente, né? E tem mais ou menos quase 80 versículos em Provérbios que nos ensina como é que nós tratamos nossa vida, em que nós estamos firmando nosso trabalho, nossa vida espiritual. Qual é a base nossa? É realmente Cristo? Né? Então é isso que Provérbios fala, né? Existe gente derrotada porque corre atrás de fantasia, porque corre atrás de coisas. O Salomão está dizendo aqui que lavra a terra, farto do pão, mas que corre atrás dos ociosos, aqueles que não fazem nada, é louco. Né? O Salomão a Bíblia está querendo dizer, é louco, aqueles que correm atrás de quem não faz nada, quem vive por aí, ou ocioso, você quer fazer, mas o que corre, o Salomão está dizendo assim, tem que suar a camiseta, tem que correr atrás. Né? Deus está disposto a nos abençoar naquilo que nós vamos lutar, vamos buscar. Né? Deus não vai abençoar uma pessoa só porque ela quer uma coisa. Né? Deus vai nos abençoar naquilo que nós achamos que merecemos, mas não merecemos. Nós achamos que merecemos, mas se nós lutar e for da vontade de Deus, Ele vai nos abençoar. Ninguém consegue ganhar uma coisa sem luta. De graça, esperar que as bênçãos caem do céu, sem buscar. Até as coisas espirituais, se nós buscar em oração, não vão cair, não vão nos abençoar. Né? A gente vê isso nas lutas do rei Davi. O rei Davi é um exemplo para nós, né? Assim, o que Deus fez com ele, né? Porque o rei Davi tropeçou tudo, mas ele buscava em Deus. Quando estava aquele exército, tudo com medo do Golias, o gigante, né? Davi chegou, mas ele teve que pegar a funda dele, as pedrinhas que ele foi na mão, e creu em Deus. E foi e matou o gigante. Deus, foi a mão de Deus que guiou a pedra? Foi. Mas porque Davi pegou a pedra. Se Davi não pega a pedra, a mão de Deus não ia guiar. E aqueles exércitos de Saúl, né? Tudo confessos, povo de Deus, tremendo na frente dos gigantes, esquecendo de Deus, puseram o gigante na frente de Deus. Então eu sempre comento com o Nani, às vezes a gente pega parada difícil no trabalho por aí, né? E eu falo para ele, nós temos que ser que nem Davi. Quando vê o gigante, vê uma possibilidade de vencer, não ter com ele, porque Saúl fez que soldado dele. Então quando a gente vem assim, já é meio caminho andado, né? Já é meio passo dado, né? Às vezes a gente correndo atrás de fantasia, na semana até eu fui lá no Figurão, eu estava falando sobre esse profeta aqui de Salomão, que manda a gente correr atrás, suar a camiseta, partir para, né? Às vezes você sentar numa arquibancada ou sentar no banco da igreja, ficar torcendo para que as coisas dessem certo. Tem que lutar. Até a gente falou de oração, orar e entrar em ação, né? A gente falou isso aqui. Então, nós temos que correr atrás das coisas que nós queremos que Deus faça, e não correr atrás de fantasia. Tem um parente nosso, eu não vou citar aqui, que ele ficou a vida inteira, eu não conhecia ele. É meu sogro que fala, é o pai do meu sogro. Eu não conhecia, ele era avô das nossas esposas, né? Nós somos casados com 2 irmãs. E ele morava em Nateste, em Minas Gerais, e ele morreu andando na beira do rio atrás de ouro. Ele achava que tinha ouro aqui, ele chegava, cavava um trechinho, aí não dava, achava que tinha ouro lá, morreu, envelheceu e morreu beirando o rio procurando tesouro no chão. Entendeu? Essa é verdadeira. E tem a história, como eu falo, eu gostava muito de estudar a história. Estudei a história, quem estudou a história do Brasil, quem é mais jovem, assim que nem eu, jovem há mais tempo, sabe, viu falar da história de Fernando Dias Paz. Né? Ele ficou conhecido como caçador de esmeralda. Fernando Dias Paz era bandeirante, naquele tempo dava apelido de bandeirantes, que a pessoa levantava uma bandeira e defendia aquela bandeira. Né? Hoje é partido, né? Tem os partidos que as pessoas defendem. E naquele tempo era bandeirantes, né? Então o que acontece? Fernando Dias Paz era perverso. Ele escravizava índio. O índio é as pessoas mais difíceis de ser escravizadas, e ele escravizava para buscar as coisas, ponhava índio como escravo, para fazer mantimento para ele, para aquelas buscas dele, ele ter ser surtido com mantimento, com alimento, tudo, porque ele não trabalhava. Estava buscando, caçando esmeralda, e ele seguia arco-íris. Ele via arco-íris ali, na mente dele, o arco-íris apontava para uma tigela de ouro, uma fonte de esmeralda. E ele ia, mas quem já viu arco-íris aqui, tentou chegar perto, quando chega aqui ele está lá, né? Eu ia isso aqui, porque eu li várias vezes, li 2 tons. Vamos correr atrás de arco-íris, lá no sítio, coisa maravilhosa, lá nós morávamos, correndo depois da chuva, assim, via arco-íris, mas corria, estava ali, ó.
Nós queríamos passar por baixo, que estava sorte, não sei o quê, né? Passar por baixo do arco-íris. Mas quando nós chegávamos lá na beira do riozinho, que estava arco-íris, ele já estava lá na frente. E nós ficávamos correndo atrás de fantasia. É comparado com a bolinha de sabão, sabe? Meu netinho chega lá e a Steph, minha esposa, faz aquelas coisinhas, bolinha de sabão. E ele sopra e a bolinha sai colorida, tudo quanto é coisinha, ele sai correndo atrás, assim, quando ele quer pegar aqui, toca, então a nossa vida é assim, é cheio de decepção quando nós corremos atrás de coisas que não é embasado na palavra de Deus. Quando nós nos firmamos nas coisas que é embasado na palavra de Deus. Às vezes nós estamos correndo atrás de fantasia, bolinha de sabão, não oramos, queremos ganhar coisa. O irmão Adão falou de herança aqui, né? Às vezes ficamos esperando uma herança que não veio. Eu não tenho herança, né? Mas a gente espera a herança do céu, né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que nós fizemos uma vida, os caminhos do primeiro, cara. Né? E junto com esse tema de provérbios aqui, para nós não ficar. Você livro aqui, você já deve ter esse livro aí, você está fazendo o estudo do livro que veio lá, uma classe bíblica do livro. Né? E aqui fala assim, aqui fala do tesouro, do verdadeiro tesouro que nós temos que correr atrás. Entendeu? Eu ilustrei isso aqui porque tem o meu sogro também, que é sogro do Daniel também. Hoje ele está com 82 anos, está numa cadeira de roda, sem as duas pernas, por causa de trombose, essas coisas, né? Mas por que vocês casaram com duas irmãs? Porque para economizar a sogra, né? Não, e economizar a sogra, mas porque ele ficou com ciúme de mim. Eu casei com a mais velha, né? Ele ficou com ciúme e casou com a outra. E a sogra basta uma? Coitado, eu amo minha sogra. Brincadeira, viu? Fui lá, ela deu um negócio na língua, um caroço na língua dela, ela ficou com medo de contar pra gente. Com medo que o caroço foi crescendo, eu estou fugindo um pouco do assunto só porque falaram da sogra, né? Só para dizer que eu quero bem minha sogra. E foi crescendo, ela não teve, quando a pessoa trabalhar ela falar, não teve como contar para nós. Levaram no médico, tem que operar. E eles fizeram a reunião, não vamos operar. Perguntaram para mim, vai operar sim. Se levou, está crescendo, vai atrapalhar ela falar, tem que operar sim. Aí levou, operou e tal, o resultado da biópsia demorou 30 dias para vir, aí veio o resultado da biópsia, era benigno, pela graça de Deus era benigno, né? E ela está lá, mas eu me lembro que quando eu fomos levar no hospital, eu fui visitar ela lá, ela falou assim, Adelma, eu estou com medo de não acordar dessa cirurgia. Eu fiquei tão triste assim, né? Eu falei, dona Ana, a senhora vai acordar porque o dormir é nosso, mas o acordar é de Deus. Amém, irmãos? Amém. Falei isso para a minha sogra, ela é de uma outra denominação, mas é uma pessoa querida, só vive lá em casa enchendo o saco. Está de novo, dona Ana, ela está com 80, vai fazer 78 anos. De novo a senhora andando, Adelma, você não tem jeito, né? E fica lá em casa, vai na casa do Nani, vai na casa da outra filha dela. Agora deve estar assim, dona Ana, fala que nem um papagaio, né? Falei, Luiz, pelo menos, eu falo na frente dos dois, que eu gosto dos dois, né? Pelo menos você vai deixar de ouvir Dona Ana pelos dias. Ela virou a língua, não pode falar, e ela faz assim, não podia falar, fazia assim para mim, né? Mas pela graça de Deus ela está bem, aí quando foi essa semana, eu digo, Dona Ana, a senhora está aqui de novo, já começou a andança, ela começou a andar de novo. Entendeu? Então ela. E meu sogro, por causa dela, que meu sogro tem onde morar hoje, porque ele fez que nem Fernando Dias Paz, correndo atrás de ouro, correndo atrás de riqueza, olhando para o chão e vendeu na bola. Entendeu? Vendeu tudo para ir no norte, para ir esquecer carro zero, ficou com essa cruz na cabeça e acabou o que está hoje. Né? Agora ele voltou para a igreja, voltou a louvar a Deus. Às vezes chega lá em casa chorando, falando que tem as pernas, o melhor Deus deixou. Deus, isso aí não é Deus que faz, isso é nosso pecado, nossas falhas que faz nós ficar sem as pernas, ficar doente. Mas Deus preservou em você o melhor, que é a tua garganta, o dom de tocar. Ele toca saxofone na igreja, ele faz parte da banda da igreja. E ele foi ser louvo a Deus, ele chorou assim, e depois foi a mesma, não tem pensado nisso, né? Então por que, irmãos, que acontece isso? Porque às vezes nós temos um tesouro escondido no céu, mas vamos querer achar tesouro que nem às vezes nem está escondido, às vezes na terra. E agora nós vamos para Mateus, porque nosso tempo é curto. Eu quero que os irmãos abrem Mateus, no capítulo 13, e eu vou comentar no livrinho aqui. Eu achei muito maravilhoso esse livrinho aqui. Entendeu?
Mateus 13, 44. Nós vamos lendo e vamos comentando no livro, né? Aqui fala, encontre tesouro aqui fala a parábola do tesouro escondido e da pérola e da rede. Vamos falar do tesouro, tudo não deixa de ser, né? Amém? Aqui diz assim, ó, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo, né? Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pedras e encontrando uma pedra de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Vamos ler tudo aqui, né? Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar que apanha toda a quantidade de peixe. E estando cheia, puxa para a praia e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Né? Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Assim vai ser Aqui fala do tesouro escondido, fala de um homem. Esse tesouro escondido, irmão, Jesus sempre relacionava a fala dele, a conversa dele, com o cotidiano das pessoas, com o que acontecia no dia das pessoas, para as pessoas compreenderem melhor, né, para as pessoas entenderem melhor. E naquele tempo, até no tempo que Jesus veio, ainda tinha esse costume de esconder ouro, naquele tempo era moeda de ouro, moeda de prata, era tudo de ouro, não tinha dinheiro de papel, eles escondiam. Por que eles escondiam? Por dois motivos. Primeiro, pelo governo, porque o governo achangava. A gente vai no comentário bíblico, o governo era cruel no imposto, cobrava muito caro. E aqueles ricos escondiam do governo e depois escondiam dos ladrões. Os ladrões sabiam que tinha ouro dentro de casa, e eles escondiam, mas muitos escondiam e esqueciam. Daquele tesouro, esquecia. Alguns aqui já falaram de botija enterrada, né? O pai achou uma botija uma vez, mas não teve coragem de enterrar. Chama de panelão. Panelão, botija, uma caixa enterrada no chão com ouro bem preservado, né? E daí o que acontecia? Eles escondiam para fugir dos ladrões e dos impostos do governo. E às vezes esquecia, outros morriam e ficava lá o dinheiro enterrado naqueles campos lá, entendeu? E aqui a história conta que um lavrador com uma junta de boi, arando na terra, parado em roscou, quando ele olhou, deu uma panela dessa de ouro. E ele descobriu e viu o ouro ali. Ele voltou, cobriu, fechou certinho, largou a junta de boi e tudo, e foi lá e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Entendeu? Ele comprou o campo porque ele sabia que tinha mais mina de ouro por aí. Ele sabia que tinha mais ouro liberado. Né? Então ele comprou aquele campo para ele executar, para ele explorar, que nem o irmão Divaldo falou aqui, de cavocar, né? Eu lembro que eu fui num curso lá na chácara do Milho, lá com o pastor, o falecido pastor Tosta, né? Tinha vários pastores formando lá, o pastor estava se formando aí. Nós estávamos lá para estudar, para aprender mais, né, do Evangelho. Eu era evangelista da igreja de Lusternar, que eu fui para lá para essa missão. Né? E aqueles pastores que era mais novo perguntaram, pastor, e aqui, como é que é esse texto aqui? Ele falou, pode cavocar que você acha mais, cavoca mais que você acha. Então a Bíblia é uma panela de ouro, é um tesouro que às vezes está escondido aos nossos olhos, porque nós não buscamos, né? Mas é um tesouro que não leva só bênçãos para a vida, bênçãos físicas para a vida, mas bênçãos espiritual também. Ele convidou de bênçãos. Hoje a gente, as pequenas provações nossas, lutas, um filho, coisa que a gente tem, o filho, desvia nós de agradecer a Deus pelas bênçãos maravilhosas que Ele tem. Às vezes nós olhamos para as coisas do chão, esquecendo de olhar para as coisas do alto. Né? Eu lembro quando eu trabalhava na roça, era feridento, assim, né? Tudo cheio de ferido. E arranhava aqueles garranchos, só vinha no meio do mato, correndo, nós caminhávamos para daí a mãe curava, fazia umas curativas assim, ali, uma folha de batata doce, para não inflamar, assim, né? Ponhava ali, e de vez em quando nós ia para a roça e um garrancho batia naquela ferida. Já ia chorar para o pai. Porque só bate na ferida, pai, meu filho, bate em todo lugar esse garrancho, é que você só vê quando bate na ferida. Entendeu? Às vezes nós não vemos nossos bens, mas vemos quando bate na nossa ferida, que é as provações que vem. E eu quero ler um trecho do Espírito de Profecia aqui, irmãos,
do livro, que diz assim, ó, depois que esse homem arrendou o campo, ele diz assim, ó, essa história ilustra o valor do tesouro celestial e os esforços que devem ser feitos para assegurá-lo. Como disse Jesus, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, que certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Está no texto que nós lemos agora, né? O descobridor do tesouro do campo estava disposto a abrir mão de tudo que possuía, a trabalhar duro para conseguir as riquezas encobertas. Assim também, o descobridor do tesouro celeste ou celestial não considerará um trabalho grande demais, nem sacrifício algum, demasiadamente custoso para obter as riquezas da verdade. Amém? Então ele guardou tudo pelo aquele tesouro que, segundo a parábola de Cristo, era um tesouro físico, né? E aí Cristo está dizendo que por acaso nós descobrimos um tesouro que leva-nos para a vida eterna, que leva a nossa salvação, não vamos largar tudo e seguir esse tesouro, não vamos buscar tudo, né? Cristo só dizia, deixa, segue, larga, segue. Esse largar tudo não significa abandonar a família, abandonar filhos. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mesmo porque a família foi feita por Deus e Ele não quer que separe. Paulo mesmo fala que seria bom para o casal, a família, mas ele fala em especial o casal, só se separasse. Olha o que Paulo fala. Só se separasse em alguns momentos de oração particular. Às vezes quando a esposa vai orar por uma coisa ou outra, e vai sozinha, ora, mas o resto é para estar tudo junto. A vontade de Deus é que esteja tudo. Então quando fala que deixar tudo, é deixar nossos costumes, nossos hábitos, né? Fazer uma transformação, né, na nossa vida, né? Uma mudança de hábito, mudança de costume, deixar aquelas coisas que eu estava acostumado ao mundo. Eu confesso que quando eu conheci a Cristo, algumas coisas foram difíceis de deixar. Até hoje eu luto para deixar de alguns hábitos que eu tinha, né? E é uma luta. Se você for em Mateus, acho que é 12, 11, se eu não me engano, a Bíblia fala do reino dos céus, desde o tempo de João Batista, que o reino dos céus tem versão que fala assim, o reino dos céus é conseguido por violência. Tem versão bíblica que fala assim, é conseguido por violência, ou seja, por dificuldade. Somos salvos pela graça? Somos sim. Por que pela graça? Porque nada que nós fizermos na nossa vida, nada de bom que nós fizermos, nós vamos merecer o céu. Mas aí Jesus, como a gente comentou na missão de salvação aqui, desde a eternidade, ele já previu o plano da salvação. Deus já previu que fez o para morrer por mim, por você, por todos aqueles que aceitarem como Salvador pessoal. Então esse era o plano. E esse é o plano do tesouro também, né? E aqui diz assim, ó, na parábola, o campo escondido do tesouro representa as escrituras sagradas. E o evangelho é o tesouro. A própria terra não está tão permeada de veio de ouro, nem tão cheia de preciosidades como a palavra de Deus. Imaginou, irmão, se nós conseguíssemos rasgar a terra, lavrar a terra em todos os lugares. Vamos falar só do Brasil. E olha que tem algum ouro enterrado no meio dessa serra por aí, né? Se nós conseguíssemos cavar, não tinha tanta riqueza que nem tem na palavra de Deus, que é a Santa Escritura. Já imaginou? Não tem. Por isso que a Bíblia é comparada e é o tesouro que nós devemos cavucar, né? Os tesouros do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder, o ministério do plano de redenção não são percebidos por aqueles que se acham sábios e estão cheios de orgulho, motivados pelos ensinos de uma filosofia inútil. Muitos têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, inteligência, mas não discernem o tesouro oculto. Entendeu? A pessoa poderia passar sobre o lugar onde o tesouro estava escondido. Mesmo estando muito necessitada, poderia assentar-se e descansar à sombra de uma árvore sem saber das riquezas ocultas de suas raízes. Isso ilustra o que ocorreria com o povo judeu. O povo judeu tinha Jesus ali junto com eles, Jesus explicando o tesouro, falando, e eles gritavam. Os olhos deles estavam abertos, mas não viam a verdade que era Cristo, porque eles não queriam ver. Aí Jesus mesmo falou, cego é aquele que não quer ver. E João fala assim, vieram para o que era seu, mas os seus não receberam, não quiseram receber a Cristo. Aí nós estamos com o tesouro, eu já fui em casa, até em casa nós vemos tudo, como eu tenho de ontem, o tesouro aberto lá em Salmo 23, cheio de poeira, e a pessoa vivendo de miséria, quando eu falo miséria espiritual. Um banquete na própria casa vivendo de miséria, porque não procura conhecer o tesouro de Deus.
Ele não procura a palavra de Deus, o que tem escondido aqui, né? Olha, eu tenho um menino que não está mais junto conosco aqui, fazia parte, não era? Era de trovador, tocava comigo, casou com uma menina que é de um outro grupo, e infelizmente ele está para lá. O que acontece? Mas ele tem a mensagem. Ele falou que ele, aonde que ele vai, que tem as Bíblias abertas, está sempre no Salmo 91, 92. É direto aquele negócio ali. E ele já acha o 119? Exatamente, ele já acha, não, ele acha lá em Êxodo 20 e já deixa no 10 mandamentos. Porque tudo que lê só fica naquilo ali. E eu né? vi, irmão, também a vida. Exatamente, então ele chega ali, ele chega ali e já muda para deixar no 10 mandamentos. O outro que vem vai achar ali. Então é o jeito que ele achou dele. O Salmo 95, o Salmo 90 não é fácil, né? Porque Deus livre, não basta passar dinheiro, 10 cairão à tua esquerda, 10 mil à tua esquerda, 10 mil. Não é fácil, né? Agora o Salmo 119 fala só dos mandamentos, aí fica difícil. É isso que o povo vive. Então nós queremos, que nem o Fernão Dias faz, que nem o pai do meu sogro, nós queremos achar fácil. Nós queremos um tesouro que procure achar sem esforço nenhum, sem uns ansiosos. E é o que a gente vê, irmãos, nas pregações, do evangelismo açucarado que pregam por aí, sabe? Que a pessoa não precisa fazer nada para ir para o céu. Somos salvos pela graça, sim. Essa é a minha fé e eu creio nisso e ninguém me convence o contrário. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas a graça tem um preço muito alto para que o Filho de Deus. Tem um preço muito alto para que nós pudéssemos ser salvos. Ele pagou um preço muito alto antes. Então nós temos que buscar, sim, o reino dos céus é uma luta. E nós temos que buscar. Porque Deus é tão bom que a única pessoa que Ele deixou que pode impedir nós entrar no céu sou eu mesmo. Deus podia dizer, não, porque Deus não tira essa pessoa do meu caminho, não tira esse outro que está me impedindo de entrar no céu. Não, o maior inimigo, irmãos, que nós temos é nós mesmos. A maior luta deve ser com nós. Luta para deixar de alguma coisa, para abrir mão de alguma coisa. Porque nós queremos ir para o céu, mas não queremos morrer. E quando eu estou falando morrer aqui, não estou falando morrer fisicamente. Claro que um dia todos nós vamos morrer fisicamente, né? Mas eu falo de morrer para algumas coisas, algum costume que não agrada a Deus. Deixar de algumas coisas que para nós é tesouro nosso. Às vezes nós estamos grudados em tesouro aqui na terra, grudados em coisas aqui na terra que não tem nada a ver com o reino dos céus. Jesus, na sua sabedoria, falou assim: o coração do homem está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o coração do homem. Por que Jesus falou? Porque nós estamos grudados na terra, em casa, em carro, em roupa bonita, em sapato bonito, né? E Jesus falou: não, acumule tesouro no céu. Porque se nós acumularmos tesouro no céu, é lá que vai estar nosso pensamento. É lá que vai estar nossa luta para buscar, para estar lá. Vamos concluindo aqui que o tempo é curto, né? Como o tesouro áureo, a verdade havia sido confiada aos hebreus. A dispensação judaica, trazendo o selo do céu, havia sido instituída pelo próprio Cristo. As grandes verdades de salvação eram ocultadas por tipos e símbolos. Porém, quando Jesus nasceu, os judeus não reconheceram aquele a quem apontava todos esses símbolos. Possuíam a palavra de Deus, mas as tradições transmitidas de geração em geração, as interpretações humanas das Escrituras, eles ocultavam a verdade como ela é em Jesus. O significado espiritual da verdade pública se perdeu, ou bíblica se perdeu. O tesouro de todo crescimento foi revelado, mas eles não quiseram, desconheciam. Então aqui está: Deus não encobre sua verdade das pessoas. São elas mesmas que as desconhecem devido ao seu procedimento. É nosso procedimento que desvia Deus. As pessoas viram que receberam a Jesus e recebessem a Jesus, precisavam abandonar seus conceitos acariciados, descartar suas tradições e mudar suas práticas egoístas. Né? Aceitar a verdade era imutável, exigia sacrifício. Né? Por isso não reconheceram a maior evidência que Deus podia afirmar: fé em Cristo. Os judeus diziam que criam no Antigo Testamento, contudo, não aceitavam o testemunho a respeito da vida e do caráter de Cristo. Jesus, o tesouro do Evangelho, o caminho, a verdade e a vida estava entre eles, mas eles rejeitaram o maior presente que o céu poderia lhes dar. Ainda assim, muitos
por causa dos fariseus não confessaram a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. Diz o relato bíblico, está lá em João 12:42. Então, muitos na época creram em Jesus, muitos acreditaram no que Jesus estava falando, mas para não perder cargo, não perder posições. E Jesus mexeu com posições, irmão. Jesus mexeu com cargo alto, Jesus mexeu com orgulho daquelas pessoas. Não puderam contradizer o que Jesus dizia. Por isso que mataram. Eles falaram, a única forma para calar esse judeu, né? Para calar esse impostor, que era o sacerdote, chamava Jesus de impostor. A única forma de calar esse impostor é matando. Porque não tem tudo que ele fala, vem de contra, a gente não tem resposta. Quando ia fazer uma pergunta para Jesus, ele respondia a pergunta com outra pergunta, entendeu? Então não tinha como calar. A única forma que acharam, né? Foi matar o Filho de Deus, né? Só que daí foi pior, né? Quando matou e a semente cresceu, a semente nasceu, aí sim eles viram que realmente ele era Filho de Deus. Para uns ainda houve tempo, mas para outros não houve tempo mais de salvação, né? Porque eles não creram nisso, né? Hoje as pessoas procuram ansiosamente tesouros terrenos, né? Tem a mente cheia de pensamentos egoístas e ambiciosos, né? Para ganhar riqueza, honra e poder, colocam os princípios e tradições e os requisitos humanos acima de Deus. Coloca tudo acima de Deus. E aqui, para a gente encerrando, eu quero ler um trecho, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, que diz assim, ó, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo. É a imagem de Deus, né? Então, Deus desse século, para nesse tipo 4 vezes, o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O inimigo de Deus, as coisas, as ofertas, as provações. Ele cega aqueles que não querem ver mais. Para aqueles que não creem, para aqueles que estão longe de Deus, é que está encoberto. Para aqueles que querem conhecer o tesouro, que querem carregar o tesouro, vão achar a palavra de Deus. Amém? Então, eu trouxe essa mensagem, essa é a minha mensagem de hoje, e eu espero que nós, irmãos, como cristãos, como crentes, que não fiquemos atrás de arco-íris, achando que está mostrando um potinho de ouro, atrás de pedra preciosa, que nem Fernão Dias Paz. Fernão Dias Paz morreu buscando pedra preciosa nas beiras do rio São Paulo lá e não achou. Entendeu? Eu sou também, foi em busca de ouro, mas enquanto ele não buscou a Cristo, agora parece que firmou buscando Cristo, espero que sim, né? E nós também, que nós não ficamos correndo atrás de bolinha de sabão, correndo atrás de arco-íris, achando que ali está o tesouro, né? Olhando para baixo, que o nosso verdadeiro tesouro está lá no céu. Amém. Amém. Todos nós possamos crer nisso, e a esperança nossa é que Jesus, Deus, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa pregação, e esse é o meu e nosso desejo. Nós cremos em Cristo porque aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Então, quem crê em Cristo não tem medo da morte. Quem sabe o que plantou, não tem medo do que vai colher. Amém? Nós possamos colher aquilo que nós plantamos, e nós possamos ser plantados uvas boas, não uvas más. Plantar a vida do Senhor. Nesse pensamento eu quero passar o